Graça e paz, queridos. Vamos continuando o nosso ano do treinamento. Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 6 até o 12. Leia comigo. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeis, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que os Gálatas, eles estavam sendo persuadidos por causa de um outro evangelho, uma deturpação do evangelho de Cristo, um evangelho que fugia daquilo que o Senhor tinha já deixado preparado para nós. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu fico maravilhado de que tão depressa a cabeça de vocês mudem em relação a um genuíno evangelho, para um evangelho deturpado, um evangelho adulterado, conforme os princípios de Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque pequenas coisas, elas podem abrir grandes abismos naquilo que nós temos que crer, naquilo que nós acreditamos. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que prega um evangelho que não é o de Cristo, ele é anátema, ele é maldito, ele está amaldiçoado. Aquele que deturpa o evangelho do Senhor, aquele que fala aquilo que o Senhor não fala, aquele que pressupõe e propõe aquilo que o Senhor não propõe, aquele que promete aquilo que o Senhor não promete, ele é maldito, a Bíblia está dizendo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: por que agora eu persuado a homens ou a Deus? Por acaso eu procuro agradar homens? Ele está dizendo o seguinte: por que eu vou mudar a mensagem? Para agradar homens? Não, eu tenho que agradar a Deus, porque o evangelho que eu anuncio, ele não procede dos homens, ele procede de Deus. E muitas vezes o evangelho que nós temos visto sendo pregado é o evangelho que agrada a homens, é o evangelho que agrada o nosso ego, é o evangelho que nos promete bens, finanças e recompensas materiais principalmente. É o evangelho que coloca o Senhor subjugado como servo de cada um de nós, e não nós como servos dele. E nós temos que aprender com isso. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não recebi esse evangelho de ninguém, eu recebi esse evangelho do Senhor, e é por isso que eu prezo. Queridos, deixa eu dizer algo para você: o evangelho que o Senhor te deu é esse aqui, ó. O evangelho que o Senhor te deu é essa palavra. O evangelho que o Senhor te deu está contido aqui, ó. O que passar disso não procede de Deus. O que passar disso é maldito. O que passar disso, tome cuidado, se não está na Bíblia, não procede do Senhor. Essa é um alerta de Paulo aos Gálatas, mas que sirva de alerta para nós. Vigiemos quanto àquilo que escutamos, quanto àquilo que lemos fora da Bíblia, como aquilo que defendemos com unhas e dentes. Assim, Deus não preparou a palavra dele por causa de teologia, por causa de doutrinas, por causa de escritos que vieram posteriores a esse. A palavra do Senhor é a revelação dele para a nossa vida, e é isso que nós temos que buscar, e é isso que nós temos que seguir. Que A, B ou C sejam errados, o que importa é seguir ao Senhor. Eu sou o pastor Rafael, esse é o ano do treinamento. Deus abençoe você, a paz do Senhor. Tchau, tchau.